Hoje eu vim contar pra vocês como que foi que a minha filha não sobreviveu ao parto. E foi muito difícil de tomar essa decisão de contar, mas eu quero dar voz para muitas mulheres que passaram pelo que eu passei e vivem essa dor sem conseguir falar. E eu quero também evitar que outras gestantes passem pela mesma situação sem entender o que está acontecendo. Eu tenho 6 filhos, 5 partos anteriores, da Sara era o 6º. Desde o início do meu pré-natal, sabíamos que era uma gestação de alto risco e foi tratada com muita atenção por alguns obstetras que tiveram um olhar muito carinhoso comigo e com a minha filha. Porém, na reta final, que era a parte mais preocupante, eu acredito que eu fiquei desassistida. Eu procurei a maternidade, eu tentei que fosse antecipado o parto, mas estava tudo bem, estava tudo normal e eles quiseram esperar 39 semanas para fazer a minha cesariana. Possibilidade de fazer parto normal. Eu já tinha 5 cesarianas anteriores. O que acontece é que eu comecei a sentir dor, sentir contrações de treinamento. Essas contrações enrijecem o útero, causam dor excessiva. E eu já vinha sentindo ela há alguns dias e os médicos diziam que era normal. Que eu deveria procurar maternidade se eu tivesse sangramento, perda de líquido, se as contrações forem de tempos em tempos. Enfim, aquele padrão normal que só em último caso, só se eu estiver em trabalho de parto, era para procurar maternidade. Eu segui essa instrução e aguentei a dor ao máximo que eu consegui. Todos os dias na gestação da Sara, principalmente no final do terceiro trimestre, eu sentia muitas dores mesmo. Porque eu já tinha aderência, já tinha outras cesarianas, eu tenho uma abdominoplastia, então o meu músculo é muito enrijecido, as minhas costas doíam demais, a placenta estava pesada, eu sentia dor pélvica. Foi um período de muita dificuldade e eu tinha uma gestação próxima da outra. Então, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha rotina de trabalho, cuidar da casa, enfim, eu não estava já no melhor momento da minha vida. Mas cada dia eu falava, consegui vencer o dia de hoje. Consegui vencer o dia de hoje. A minha maior esperança era ver a minha filha, pegar ela no colo. Eu tenho 4 filhos homens, uma filha mulher adulta já, de 18 anos, e a Sarinha, ela viria depois desses 4 meninos, então seria assim, perfeito pra gente. Dia 19 de março, eu passei pelo médico, fiz um cardiotoco, constatou que eu estava tendo contrações de treinamento, isso o próprio médico falou pra mim, e que eu deveria procurar maternidade no caso desses sinais. Durante a madrugada eu comecei a sentir dor, que era normal, a dor fazia parte da minha rotina. Então eu tentei segurar a dor, tentei dormir, fui dormir. O meu filho, de 5 anos de idade, ele veio até mim e deitou do meu lado. Logo em seguida ele deu um grito muito forte. E eu falei, o que aconteceu, filho? Ele falou, mãe, eu tive um pesadelo muito ruim. Eu falei, tá tudo bem, mamãe tá aqui, papai tá aqui, tá tudo bem, vamos dormir. Ele falou, não, mãe, a gente precisa rezar. Só que eu estava cansada, exausta, e a dor, ela estava me dominando. Então tudo que eu queria era dormir para fugir da dor. E aí eu deitei e falei, filho, vamos dormir. E ele começou a rezar sozinho. Como somos católicos, ele começou a rezar a Ave Maria. E aí ele ficava, mãe, reza comigo, vamos, Ave Maria, cheia de graça. E eu, filho, a mãe quer dormir. E aí, de tanto ele insistir, eu comecei a rezar com ele, Ave Maria, cheia de graça. E aí ele falou assim, mãe, liga no Frei Gilson. Estávamos na quaresma, acompanhávamos o Frei Gilson, já era perto das 3, 4 da manhã. Nós colocamos no Frei Gilson e eu comecei a escutar o Frei Gilson e comecei a rezar com ele. Aí eu já tinha despertado e eu já tinha percebido que a minha dor estava muito além do que eu estava acostumada. Logo em seguida, meu filho voltou a dormir e eu chamei meu marido e falei, amor, a gente precisa ir pro hospital, eu não tô aguentando de dor. Ele falou, mas tá muito cedo. Eu falei, não, mas a minha dor tá muito fora, porque ele já estava acostumado com esse cenário de dor. E aí a gente começou uma correria, chegamos no hospital, a minha barriga ela endureceu, eu não consegui mais sentir movimentos da Sara, e quando eu cheguei no hospital, infelizmente, ela não tinha mais batimentos cardíacos. Eu não tive sangramento, eu não tive perda de líquido, eu não tive contrações regradas, eu só tive dor. Aquilo que os médicos dizem que é normal, somente dor. Por que alguns obstetras ignoram as dores de uma mãe? Por que uma mãe diz para o obstetra, estou sentindo dor, e ele diz, é normal? Desde quando? Sabe? A gente sabe que a gestação é um momento difícil, a gente sabe que a gestação é delicada, ainda mais no meu caso, que tem várias gestações e outras cirurgias.
Mas desde quando é normal uma mãe relatar dor e o médico não investigar, não entender o quanto essa dor é normal? Enfim, eu achei que estava sentindo muita dor, eu já estava em choque. Porque, na verdade, eu estava com uma hemorragia interna e estava morrendo. Eu tinha muitos poucos minutos de vida. E o médico do UPA, Dr. Rubens, eu vou deixar o nome dele aqui, porque esse médico precisa ser abençoado imensamente, porque ele salvou a minha vida. Ele detectou muito rapidamente a hemorragia interna, algo silencioso. Ele percebeu que eu estava com sudorese, ele abriu os meus olhos, viu que estava muito branco. Ele percebeu a hipertonia na minha barriga, ela estava muito dura. Enquanto as enfermeiras estavam tentando pegar foco de coração do bebê, ele foi direto em mim, porque ele já sabia que não tinha mais bebê. Desse momento em diante, ele pediu remoção para um centro cirúrgico, coisa que não tinha aqui na cidade. E foi muito rápido. Ele arquitetou tudo, ele preparou a equipe do centro cirúrgico que ia me receber. Ele já colocou acesso, colocou sonda, tirou minha roupa. Eu já cheguei pronta para entrar no centro cirúrgico e ser feito a cesariana e tentar salvar a minha vida. Algo foi tão grave que quando eles deram a hack, eles já me deitaram e começaram a fazer cirurgia antes mesmo dela fazer efeito. Eu gritava muito de dor naquele hospital. Muito. E os médicos falavam que não tinha tempo. Pouco tempo eles colocaram um sedativo, eu acabei dormindo e não vi muitas coisas. Mas eu senti muita dor. Claro que nada foi comparado ao momento em que foi tirada a Sara da barriga, foi constatado que ela realmente estava em óbito, foi feito ali todo o procedimento de tentar reanimar ela. Durante aquele momento eu orei muito para que Deus atendesse meu pedido, para que ela voltasse. Mas Deus já sabia que ela ficou muito tempo sem oxigênio, que se ela voltasse, ela voltaria de uma forma muito debilitada. Provavelmente ela não teria nenhum estímulo cerebral. Ela ficou ali provavelmente mais de 1 hora sem batimentos. Então, ela foi recolhida para o céu, mas eu penso que poderia ter tido um olhar de atenção. Então, eu quero que todas as gestantes no mundo tenham atenção com seus filhos. Esses casos podem ser evitados. Os médicos, eles podem olhar com mais carinho. Tem alguns obstetras que parece que têm um prazer em ver a mãe sofrendo. Parece que tem obstetras que não nasceram para a profissão, que sentem até raiva da gestante. Eu não sei o porquê, mas isso precisa terminar. Tem médicos que são muito bons. Eu tenho, nossa, a doutora Fernanda, a doutora Thaís, doutora Juliana, gente, tantos médicos são tão bons que atendem a gente com tanto carinho, com tanto amor, que você vê que eles nasceram para essa profissão. Mas existem médicos que parece que sentem prazer em ver a mãe sofrer. Que tudo quanto eles puderem dificultar o parto da mãe e deixar ela sofrendo o máximo, é o momento em que a gente tá vulnerável, a gente tá preocupado, a gente não sabe o que vai ser, principalmente quando é seu primeiro filho. Você não tem a menor ideia de como vai ser aquilo ali. E aí chega alguém do seu lado e não tem um mínimo de acolhimento, um mínimo de carinho, um mínimo de atenção no momento mais vulnerável da vida da mulher, que é o momento do parto. É um momento que às vezes ela não raciocina, as emoções estão à flor da pele, a preocupação, o medo, a dor. Só quem passa por uma dor de parto sabe o que é. E eu não digo só o parto vaginal, as contrações, a gestação, o peso, os enjoos, tudo isso é muito pesado. Porque que todo ser humano que está neste mundo, ele veio de uma mulher, mas nem todo ser humano consegue dar valor ao que uma mulher passa no parto.